Essa história é sobre um adolescente delinquente do ensino médio que passa por circunstâncias estranhas para criar um bebê, e esse bebê não é comum. Iluminando intensamente uma terra distante, uma escola secundária chamada Ishiyama é famosa pela violência incessante e pelos delinquentes sem lei, como um bastardo desafiador chamado Oga, que nunca se importa com ninguém. Ele é um estudante do primeiro ano e encontra um sênior chamado Abi, que o provoca para lutar com uma atitude legal. Oga o ignora e pede para ele abaixar a voz. O bebê vai acordar. Todos os outros alunos ao redor ficam atordoados ao ver Oga derrubando Abi. Ele não tem ideia de que Abi é conhecido como uma máquina de matar, mas Oga é o lendário demônio ogre rampante de Kata Jr. Os olhos de todos estão neles e de repente ele começa a suar, parecendo que um lago está saindo de sua cabeça. Eles pensam que Oga tem medo de Abi, mas um dos alunos grita que não é suor. Um bebê está urinando em sua cabeça. Um bebê fofo com cabelos verdes e um nariz como uma bola. Senta-se em sua cabeça. Então ele faz xixi e se aproxima para atacá-lo. Oga segura o bebê com uma mão, o soca e o jogo acaba. Abi arranca o bebê de sua mão. Fica ofensivo. Sobe em sua cabeça e começa a chorar. De repente, choques elétricos fazem todos se contorcerem. Oga está contando uma história para seu amigo, mas ele interrompe para parar de fabricar histórias ao ouvir a voz de um bebê. Ele pergunta sobre ele e então começa novamente. Uma vez, alguns gangsters se curvaram diante dele pedindo perdão. Eles tentaram matá-lo, mas ele apenas os lavou bem ao lado do leito do rio. Lá ele vê um cara grande flutuando. Ele o resgata e depois o divide ao meio e um garotinho bebê animado surge. O cara grande os deixou, dizendo para transferir o bebê. Ele é tão fofo. Ele tenta fazer caretas horríveis para assustá-lo, mas ele fica apegado a ele. Mas seu amigo não acredita na história dele e poupa o bebê de Oga. Aqui ele cometeu um erro. Se o bebê ficasse entediado, isso seria perigoso, já que ele começou a chorar. O choque elétrico disparou depois de ser queimado com choques. O bebê que grita com não humano. Oga silencia e os outros alunos brigam ao redor para que o bebê não acorde. Infelizmente o bebê acorda e fica bravo e novamente todos são queimados com choques elétricos. Ainda assim o bebê não está feliz. Furuishi desenha rapidamente um personagem e mostra a ele um coelhinho fofo, mas tudo em vão. Ele pensa nisso e explode de raiva e eletricidade. Agora eles não podem se mover. Furuishi dá a ele a ideia de se livrar do bebê e o ogre se recusa a ser cruel. Na cantina, dois grupos estão lutando por um hambúrguer e o Oga aparece e planeja alimentá-lo para que o bebê durma enquanto os alunos discutem. O bebê pega um hambúrguer e joga fora e todos correm para pegar, o que o faz rir. Oga não consegue entender um bebê assim. Por outro lado, uma garota aparece do sol montada em uma criatura suspeita, indo em direção a um lugar específico. Eles levam o bebê para casa e Oga tenta manipular a mente de Furuishi para pegar esse bebê dourado, mas eles se recusam. Oga tenta pegar o bebê, mas ele o segura com força. Então ele mostra a ele um rosto de demônio e mesmo assim o bebê fica mais apegado do que antes. De repente, uma garota de vestido preto segurando um guarda-chuva chega lá. Ela ri de Obasa. O mestre não pode se apegar a ele, o que o deixa furioso, e ela pede para ela tentar. Ela chama gentilmente o bebê para ir com ela e ela vem pegá-lo em casa, mas ele imediatamente recusa. Ela começa a arrancá-lo da camisa de Oga. Olá mãe, tendo feito você se orgulhar, onde o bebê não o está deixando, o que deixa Elvis tão orgulhoso. Então, Furuishi lembra a ele que ele não quer um bebê e é uma boa chance para ele. Então ele também o tira e pede ajuda a Furuishi. Quando ele coloca a mão, ondas elétricas explodem. A garota se apresenta como a demônio Hildegard e a criada deste bebê. Este garoto se tornará o rei dos demônios. Seu nome é Kaiser para Empirana Beals acima quarta. Em resumo, um senhor dos demônios destrói a humanidade. Ouvindo a palavra demônio, eles congelam. Furuishi agradece por tê-los informado, mas agora ela está vindo para pegar o bebê. Então por favor, pegue-o e vá. Ela responde que é impossível agora, já que o mestre escolheu Oga como pai e a ordem do grande senhor dos demônios enviar o mestre à Terra, criá-lo pelos humanos e ensiná-lo a destruir a humanidade. Furuishi deseja sorte a ele e tenta sair correndo, onde Odds o pega. O cara grande também invade o quarto. Seu nome é Elaine Dillon. Ele é um demônio de transferência. Ele disse a ele por que escolheu Oga. Ele o viu de pé de forma firme enquanto os humanos se curvavam e foi quando decidiu dar o mestre mais rápido a ele. Oga não quer assumir a responsabilidade pelo bebê. Hildegard sorri, diz que ele deve morrer e pega uma espada afiada do guarda-chuva. Oga e Furuishi correm para salvar suas vidas. Ela é um demônio. Pode persegui-los sem esforço. Furuishi está com tanto medo que está em um estado de chorar e rir ao mesmo tempo. Ela ordena que eles se rendam, mas eles continuaram correndo. Ela ordenou a seu cavaleiro Akubaba que os impedisse. Oga chuta muito forte e o demônio fica paralisado. Hildegard não pode acreditar em seus olhos. Ela lança seu feitiço várias vezes e eles conseguem se defender. Eles acabam correndo em um campo. Hildegard aponta sua espada na bochecha de Oga, avisando que quebrar o contrato com um demônio custa apenas a vida, e beliscou um pouco seu sangue. Uma gota caiu na bochecha do bebê. Seus olhos encheram de lágrimas e ele começou a chorar, explodindo em um choque elétrico. Hildegard e Furuishi saem da órbita, mas Oga estava sofrendo sozinho. O bebê ainda chorava e apenas o grande senhor dos demônios pode acalmar o mestre demônio. Uma
Sua mão se levanta e o bebê fica calmo. É o Oga. Ele bate em sua cabeça e diz que um homem não deveria chorar assim. As pessoas vão pensar que ele é fraco. Hildegard fica surpresa ao ver isso. O bebê enxuga suas lágrimas e acena com a cabeça. Olga se afasta e pede a ele para não segui-lo novamente. De repente, uma enorme torre elétrica se parte e está prestes a cair sobre o bebê. Boga pula inconscientemente para salvar o mestre. Ambos destroem a torre de aço. O ogre ressoa com o poder do demônio. Ela não pode acreditar que ele é humano. Olga, segurando um bebê em seu braço, cai no chão. Eventualmente, ele acorda e respira fundo. Foi um sonho. Caso contrário, ele acabaria criando um senhor dos demônios. Para sua surpresa, Hildegard e o bebê estão sentados ao lado dele, esperando que ele acorde há 2 dias. Então eles vão criar o senhor dos demônios para destruir a humanidade. No dia seguinte, o bebê se apegou às costas de Oba. Eles estão na escola, onde outros alunos estão esperando para lutar com ele. Olga lida com ele sozinho. Fierviti e ambos estão na sala de biologia para testar o que atrai o bebê Beari. Ele gosta do boneco de pele rasgada. Ele deve ser excepcional. Olga acredita nele com Furuishi, mas quando ele sai da sala, o bebê Beari começa a chorar, rasteja e o abraça. Ele precisa suportar os choques de trair Fury. Ele pergunta por que ele o trouxe para a escola. Olga responde desesperadamente que um demônio tomou seu lugar e não há como escapar do bebê. Ontem, ele levou Hildegard e o bebê veio para sua casa. Ela se apresenta como se estivessem em um relacionamento e é o bebê deles. Obi tenta esclarecer seu lado, onde todos os membros da família estão congelados e chocados ao ver isso. A mãe de Olga mostra carinho ao bebê. Seu pai fica bravo. Se sente culpado por tê-lo criado errado e pede a ele para mostrar respeito. Que tristeza! Fiervit está curioso para saber se eles estão morando sob o mesmo teto e por que eles não escolhem a casa dele para morar. Ele também diz que na noite passada, quando ele se recusou a carregar o bebê, Beari os mandou embora. Ficou bravo e começou a fazer birra, o que aumentou a intensidade dos choques. A distância aumentou e as ondas elétricas subiram para um nível fatal. O limite máximo para ele é de 15 metros. Furuishi pergunta a tolice onde Hildegard dorme, sobre o que Oga o afasta. Nesse momento, outros alunos também chegam e pegam o bebê. Quando Oba vira a cabeça, ele percebe que a distância está prestes a exceder. O bebê está prestes a chorar e Oba os adverte para não recuarem. Caso contrário, ele os matará. De repente, ouvem a voz de outros alunos do 2º ano também chegando. Ele pede a eles para avançarem, mantendo-se em sua órbita, e encerrarem o jogo com um único golpe. O dragão de 2 cabeças pega máquinas de corte e perfuração para atacá-lo. Obi usa golpes no chão e eles são dominados. Olga chuta todos os alunos do 2º ano para fora e o bebê Beari se sente mais atraído por ele. Mas, com seu azar, ele cai e novamente queima em choque. Ele volta para casa. Todos se sentam para jantar e parecem animados porque Hildegard preparou o jantar para eles, impressionados por sua personalidade e habilidades. Sua mãe pega Beari e pede a ele para tomar um banho primeiro. Oba está desfrutando de um banho quente, mas infelizmente Elaine Dillon interrompe para relatar a distância entre ele e o mestre Beari. Finalmente, Beari está dormindo pacificamente. Elaine Dillon se aproxima e transforma Furuishi enquanto ele vagueia do lado de fora da casa para ver onde eles estão dormindo. Olga se pergunta por que o bebê o escolheu. Elaine Dillon lhe diz que, se houver alguém mais brutal do que ele, Beari o escolherá em vez disso. Fogo encontra esperança e os 3 riem alto. No mundo dos demônios, o grande senhor dos demônios está jogando um jogo. Dead X aparece para mostrar uma foto do pai escolhido para Beari e o senhor envia um brinquedo especial para Beari. Obi leva o bebê Beari para a escola para descobrir quem é mais brutal do que ele. Mas ninguém tem tal potencial. Todos sentem algo ardente. Correm longe dele. É uma refeição estourando em sua cabeça. Ele grita com ele e suporta choques elétricos como recompensa. Ah, droga. Hildegard também vem à escola para entregar um pacote único para Beari. Todos a encaram. Goodnight tenta fazer uma chance, mas infelizmente ela não é uma garota comum. Hildegard o joga para fora do prédio. Os alunos têm medo dela e correm para salvar suas vidas. Olga tem esperança de que há alguém mais forte. Infelizmente, é Hildegard parada ali. Ele entrega o bebê para ela e, ao poupá-lo, ele começa a chorar novamente. Ela lhe dá um brinquedo e ao ouvir o som, ele para de chorar. Ela pergunta se ele encontrou alguém melhor do que ele. Ele recusa. Ele tem a ideia de que o diretor de uma escola tão pior deve ser mais vital. Quando eles chegam ao escritório dele, um homem mais velho e trêmulo de medo senta-se em silêncio. Oh, Deus! Que decepção! Enquanto continuam, o bebê Beari começa a chorar do nada e sua força de onda temporal é tão intensa que quebra uma parede. Hildegard diz a eles que o mestre está com fome agora, mas ela destrói a sala onde o leite foi colocado antes. Fiervit está curiosa. Ela o alimenta, bate nele e diz que o mestre prefere leite do 9 cabeças Rei Hidra. Eles vão para a cantina para encontrar algo familiar. Ela dá leite de vaca para ele. Quando o bebê tenta beber, um grupo de alunos de repente passa por eles
e um pacote de leite cai no chão. Beari começou a chorar e os choques elétricos vigorosos o jogaram para fora. Ogo leva para a beira do rio e ensina a ele uma lição masculina de controlar suas emoções, porque um homem de verdade segura suas lágrimas e as usa como uma arma quando realmente necessário. Beari acena com a cabeça, entendendo tudo. Os irmãos gêmeos de duas cabeças aparecem na moto e roubam o bebê. Boga corre para persegui-los. Desta vez Beari tenta mais forte não chorar. Elaine Dylan chega lá para contar a distância e oferece usá-lo. Olga transfere para ele. Os irmãos gêmeos de duas cabeças pensam que OVA ficou para trás, mas quando vem um homem grande em seu caminho, o grande cara aparece. Olga sai dele, coloca o bebê na cabeça, liga o poder do demônio e os soca. Eles somem no céu. Agora, Olga e o bebê Beari estão indo para casa. Enquanto caminham, seu brinquedo quebra, fazendo o mestre chorar. Ogre pede para parar, mas os choques continuam aumentando. Hildegard sabe que ele ainda precisa aprender muito. Olga está suando muito, de pé na frente de um restaurante. Todos os atendentes dos restaurantes recusam servir por medo, pois os senhores demônios não são permitidos. Pogus parece estar sob um fardo pesado. O mestre Beari cresceu em uma criatura horrível, mas ainda está nas costas de Olga. Ouvido as rejeições de todos os restaurantes, ele fica ofendido e começa a fazer birra. Todos correm para salvar suas vidas. Olga acorda com medo. É um sonho. O bebê Beari dorme ao lado dele pacificamente. Ele pensa que é um indicativo do futuro, que ele deve encontrar alguém mais rápido. De manhã cedo, Hildegard o instrui a alimentar o bebê 5 vezes ao dia. Obed tenta provocá-la para usar seu leite. Em resposta, ela o atinge 2 vezes com o sapato e diz que o mestre só prefere leite em pó especial. No caminho para a escola, o bebê Beali fica com fome e faz birra. Olga o alimenta no meio da rua, ensinando-o a não chorar, apenas avisá-lo antes de ficar com fome. Algumas mulheres o criticam por ser um pai irresponsável. Olga as assusta com um som de demônio e vai para a escola, esquecendo o leite do bebê na estrada. Quando ele chega à escola novamente, o bebê fica com fome. Ele não consegue encontrar o pacote de leite em sua mochila. Ele pede ao Beali para não chorar e pede a Furuishi para cuidar do bebê até encontrar o leite. Elaine Dylan também chega lá. Oba pergunta o motivo de ele ter vindo à escola. Fierviti conta a história da noite passada. Elaine Dylan vai à casa dele para conhecer sua família e conta a eles uma história inventada, que eles estão em um relacionamento. Sua família não consegue acreditar como seu filho pode ser gay. Furuishi fica envergonhado na frente de sua família. Olga os ignora completamente. O homem grande pressiona o peito dele. Talvez ele consiga fazer leite, e também provoca Furuishi, mas é inútil. Olga está correndo para lá e para cá. Ele só se preocupa com a fome do bebê. Em busca de leite ele vai à cantina, mas só há bebidas. Ele encontra uma alternativa ao leite, iogurte. Alguns veteranos já estão lá para pegar primeiro. Ele pede para deixá-lo comprar primeiro, mas Oba chuta o traseiro deles e alimenta rapidamente o bebê. Ele compra várias embalagens para ele, mas ele ainda está com fome. Oba ficou sem um centavo. Ele pensou que o Beali não é apenas perigoso, mas também tão caro. Os alunos batidos reclamam se Kanzaki sabe como ele pega todas as embalagens de iogurte dele. Então ele estará em apuros. Obi fica esperançoso e, finalmente, encontra alguém em uma sala. Muitos alunos estão jogando jogos internos. Alunos delinquentes do segundo ano também estão lá, reclamando de Oga Shiroyama. Um cara de corpo enorme os espanca por serem tão covardes. Kanzaki, um aluno brutal do terceiro ano com uma corrente na boca, está sentado calmamente bebendo iogurte. Shiroyama diz a ele que Oga está procurando alguém mais forte que ele. Ele pergunta a Kanzaki se pode dizer seu nome. Ele os ataca de uma só vez porque como eles ousam compará-lo com o primeiro Hiroga. Boba também entra lá com o bebê. Sua boca fica cheia d'água depois de ver Kanzaki se levantar em brutos. Ele tem certeza de que Kanzaki levará o bebê Beari. Júnior reclama que Oba comprou todas as suas sobremesas favoritas. Shiroyama pergunta o que ele quer de Kanzaki. Oga está confuso e não tem ideia de como ele pode dizer a ele para pegar este bebê. Fierviti está parado atrás da porta e diz em voz trêmula que eles vieram aqui para oferecer serviços ao super forte. Kanzaki sussurra para Obazi que mostre gratidão, pois eles estão cercados por perigo. Oga tenta responder educadamente. Kanzaki permite que ele se junte à sua equipe, mas Shiroyama envia algo suspeito. Ele pede a ele para mostrar prova de que ele é forte o suficiente para fazer parte de sua equipe e se derrotar Hiroyama. Então ele está dentro. Oba aceita a oferta. Ele o derrota com um único soco. Kanzaki ri dá as boas-vindas a Oga à equipe. Shiroyama tenta se levantar para lutar novamente, mas o perverso Kanzaki o chuta para longe e o exclui do grupo. Oga fica feliz em ver seu lado malvado. Shiroyama pede a ele que lhe dê uma chance. Ele também lhe diz que Oba está escondendo algo. Ele é perigoso. Ele está disposto a fazer qualquer coisa por ele, sobre o qual Kanzaki pergunta a ele para ficar de pé. Ele foi brutalmente espancado, mas conseguiu ficar de pé. Kanzaki então ordena que ele pule pela janela. Todos estão chocados ao ver sua crueldade. Ele ordena a Oga sua primeira tarefa, limpar toda a bagunça, e ele começa a bater na cabeça de bebê Beari. Ogre se recusa. Ele percebe que ele não é o único. Dá a ele um soco de vórtice e Kanzaki fica no chão. Ele o adverte. Como ousa atacá-lo?
Ele pega um pacote de iogurte e o levanta no ar pensando que Oba não pode desviar. Ogro defende o chute sem nem piscar. Usando o Helthrow, ele o joga para fora da janela. Bebê Beale fica feliz em ver isso, mas infelizmente ele perde outro candidato. 4 deles estão sentados no telhado do prédio. Ferovici o parabeniza por ensinar a Kanzaki uma boa lição. Um cara parado atrás da porta ouvindo todas as conversas se pergunta o que acontecerá depois. Por que o terceiro ano não ficará parado e o deixará ir? Um momento antes, Bebê Beale está animado, mas de repente começa a chorar. É a hora do leite. Oga grita que ele o jogará em alguém, em algum lugar, de alguma forma. Sob um raio forte, Bebê Beale explode em choque. Deitado no chão, Bebê Beale se